Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, iniciando mais uma semana, agora 41 dias das nossas eleições. E essa segunda-feira, dia 22 de agosto, promete, porque hoje a campanha eleitoral começa a subir de patamar no quesito interesse sobre o processo eleitoral, porque o Jornal Nacional, o principal telejornal do nosso país, inicia uma rodada de sabatinas com os principais candidatos à presidência da República. A expectativa é muito grande para o dia de hoje, porque o sorteado foi o atual presidente da República. As pessoas que querem vê-lo longe da presidência da República estão nutrindo uma série de expectativas de que ele será muito confrontado, muito criticado, muito exposto ali, causando grandes prejuízos à sua campanha. Do outro lado, as pessoas que estão acompanhando o presidente da República acham que ele vai ali confrontar os jornalistas, que ele vai dizer uma série de verdades e vai produzir muito material para ser reverberado pelas redes sociais. Quando a gente faz esse tipo de análise com muitas pessoas envolvidas emocionalmente, a tendência é cometer um exagero, um erro aqui, outro acolá. Eu quero analisar aqui com vocês quem são os atores no meio desse processo todo e as situações que estão por trás desse processo, porque nós iremos assistir ali os personagens na bancada, mas existem estruturas que estarão por trás desses personagens. E são sobre essas estruturas que eu quero conversar também com vocês no nosso encontro de agora. Antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, quero te convidar a se inscrever, a conhecer também os nossos outros vídeos, você que é muito bem-vindo, compartilhe os nossos vídeos se você achar bacana, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são muito importantes, são sempre lidos, são sempre considerados, e participe dos nossos chats, que eu sempre abro aqui entre 5 horas, 5 e meia, todos os dias, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, as expectativas estão sendo muito grandes das pessoas que acompanham o processo político. E a referência que todos estão tendo sobre essas sabatinas, ainda as referências são relacionadas ao que aconteceu em 2018. Em 2018 foi um início ali de formato e que os atores não estavam ambientados com as coisas que poderiam acontecer ali. Então, algumas situações totalmente imprevisíveis surgiram ali. Essas situações acontecerão novamente? O candidato ali conseguir conduzir a entrevista, ele conduzir os interesses, ele conseguir se esquivar, ele, ao invés de responder, ele passar a ser um perguntador? Pois bem, existem algumas perspectivas nesse campo. E o que temos de fato hoje é o seguinte, quem está acompanhando a campanha eleitoral aqui no Brasil, os jornalistas, os colunistas, os youtubers, os formadores de opinião, estão cravando aqui que o Bolsonaro fugiu de uma coisa chamada media training. Ou seja, é um treinamento, né, para ele poder se comportar diante da bancada do Jornal Nacional com alguma vantagem. Muitos acham que ele não faria isso, que ele não está fazendo isso. Eu vou no sentido contrário, porque quando você analisa a agenda do Bolsonaro de hoje, está escrito aqui, sem compromisso oficial. Tudo bem que ele já não gosta de trabalhar, mas o que ele está fazendo hoje, então? Ele está jogando videogame, ele está na internet, o que ele está fazendo? Não, gente, ele está se preparando para esse encontro logo mais no Jornal Nacional. E aí a gente tem algumas expectativas. Mas para a gente entender como é que esse jogo será jogado, a gente tem que entender como funcionam as regras desse jogo, quem são os jogadores, como é que são as táticas desses times, desses jogadores, para a gente poder fazer uma projeção de qual será o resultado. Certamente uma coisa acontecerá. Depois dessa semana, nós veremos que a audiência do Jornal Nacional terá subido muito ao longo dessa semana, porque o interesse do homem médio pelo processo eleitoral no nosso país irá aumentar. Mas vamos analisar agora o território. Em primeiro lugar, nós temos ali uma empresa privada, que é uma empresa de comunicação, que visa lucro e que defende, ao longo da sua história, uma série de interesses corporativos, interesses privados. E que, durante o governo Bolsonaro, ganhou muito, apesar das pessoas acharem, fazer uma leitura muito superficial, que ela perdeu dinheiro em verba publicitária. Isso, gente, é uma pulga, é uma merrequinha diante dos grandes interesses corporativos que a empresa, as organizações Globo, estão envolvidos. Eles ganham muito mais com as pautas econômicas que o governo Bolsonaro está tocando com Paulo Guedes do que com uma merrequinha de campanha publicitária das agências de governo. Então a gente tem que analisar esse cenário, porque quando você analisa esse cenário, você sabe que algumas questões não serão apresentadas ao Bolsonaro. Por exemplo, será muito difícil
ele ser questionado em relação a questões econômicas. Ele será confrontado ou será perguntado ou criticado pela privatização da Eletrobras? Não, porque a empresa ela é favorável a essa proposta. Eles não vão levantar nenhuma questão desfavorável nisso. A privatização da Petrobras, certamente eles vão levantar a bola no sentido de provocarem a ideia que a Petrobras privatizada é uma coisa boa para o Brasil. Estou dando um chute aqui nesse campo aqui que eu acho pouco provável deles entrarem. Eles fazerem críticas à reforma da Previdência. Eles evidentemente não farão, porque Bolsonaro, Paulo Guedes e Rede Globo de televisão, organizações Globo, tiveram juntas na reforma da Previdência. Reforma trabalhista. Falaram alguma coisa? Não. Vão levantar a bola no sentido de manter todas essas reformas que foram defendidas pelo governo Bolsonaro. E tem outras questões também que eles vão passar longe, né? A autonomia do Banco Central. Eles não vão criticar isso, não vão levantar essa questão. Então, no quesito economia, o Bolsonaro estará muito confortável ali. As críticas eventuais serão de coisas que ele ainda não fez. E ele vai tirar onda com isso, você não tem a menor dúvida. Que privatizou aeroportos, que acabou com o cabide de empregos, que as estatais estavam acabando com o Brasil, que passaram a dar lucro. Esse vai ser o discurso, é isso que eu estou prevendo nesse quesito. Na aparição do Bolsonaro, nessa media training, né, nesse treinamento que certamente ele está fazendo hoje, muitas situações são analisadas, desde a entrada dele no cenário, a postura corporal, a roupa que ele estará vestindo, a cor da sua gravata. Em 2018 ele colocou colinha na mão, né? Deus, pátria, família, enfim. Talvez ele apresente outro tipo de, mais uma vez, essa vigarice no Jornal Nacional, mas a gente pode ter algumas surpresas que a gente não teve nas eleições e nas sabatinas passadas. Eu tenho visto que os telejornais, os organismos que estão cuidando de campanha eleitoral, em função do número de mentiras que têm sido lançadas, estão colocando redes de checagem de informações em tempo real. O Bolsonaro na bancada ele vai ter uma desvantagem, porque tanto o William Bonner quanto a Renata Vasconcelos, eles estarão com ponto eletrônico, que é um dispositivo no ouvido, e por trás eles terão uma grande equipe de pessoas que estarão monitorando em tempo real o que está acontecendo ali. Isso tudo também acompanhando os desdobramentos, os comentários pelas redes sociais e os números do Ibope. Tudo isso ali está sendo monitorado em tempo real. Então, nesse quesito, o Bolsonaro está sozinho. Mas ele não, né? Todos os candidatos que estarão ali estarão sozinhos nesse quesito. O preparo tem que ser o preparo anterior. Então, a postura dele está sendo estudada, o tom de voz está sendo estudado, a forma como ele senta na cadeira está sendo estudado, algumas expressões foram estudadas para que ele suprima algumas expressões e outras para que ele reforce, porque ele também fará um discurso cada vez mais voltado para o seu público fiel. O grande desafio é tentar seduzir as pessoas que já olham para o presidente da República como uma pessoa que causou desastre aqui no nosso país. Então, o pano de fundo do ponto de vista estrutural, do regramento, é mais ou menos esse. Lembrando que, ao longo da pandemia, também a Rede Globo de televisão poupou o presidente da República. E aí, gente, eu gosto sempre de sublinhar, porque quando eu digo isso, sempre muitas pessoas interpretam a coisa de forma diferente. Porque uma coisa é a Globo News, que de fato fez uma cobertura do período da Covid aqui no nosso país, de uma forma mais crítica, porque tem jornalistas que emitem opinião. Eles são colunistas que opinam. Já a Rede Globo tem um formato de jornais ou de telejornais, onde jornalistas não emitem opinião. E nesse quesito eles simplesmente tentam transmitir os fatos ali, mas mesmo para transmitir os fatos, quando eles omitem o nome do presidente da República, eu desafio vocês a pegarem qualquer matéria que o Jornal Nacional fez, Jornal Hoje fez, Jornal da Globo fez, que citou, que vinculou os principais acontecimentos dramáticos do nosso país à figura precisa e específica do presidente da República. Eram sempre questões muito veladas. Como a Globo News fazia uma campanha, um jornalismo mais crítico, então todo mundo acha que isso estava no mesmo bolo, mas não. Se isso fosse uma coisa tão evidente, as verdades que eu e você sabemos fossem jogadas para o cidadão comum, vocês acham que o Bolsonaro estaria hoje com 30%, 32% de intenção de voto
nas pesquisas eleitorais? Não, porque é inexplicável, por exemplo, o presidente da República ter nomeado um general para ser ministro da Saúde. Será que essa questão será levantada? Evidentemente, na bancada ali, nós teremos ali uma série de assuntos que serão levantados também por temas, né, por tópicos. Então, eles vão perguntar a Bolsonaro, posso garantir para vocês, que eles vão falar. Na área de economia, gente, como eu disse para vocês, eu fiz aqui até umas anotações, né? Não vai falar do dinheiro do Guedes, né, ministro da Economia, isso vai ser uma coisa irrelevante, o Bolsonaro vai ter respostas para isso, pagamento de juros da dívida, orçamento da União, enfim, todas essas situações ele sempre sairá pela tangente, sempre com respostas vagas e respostas muito abertas. Em educação, quando ele for questionado, ele vai dizer que ele evitou que o Brasil tivesse o kit gay, a ideologia de gênero, que as crianças fossem sexualizadas nas escolas, enfim. Um monte de mentira que ele colocará ali, certamente será confrontado. Na saúde, ele vai dizer que evitou médico cubano, botou médico cubano para fora, que vai bater de frente com o Mandetta, que o Mandetta errou, enfim. Vai ser isso, porque não tem que apresentar. Na questão da agronomia aqui no nosso país, a questão do agrobusiness aqui no Brasil, ele vai dizer que deu armas, possibilitou armas para o homem do campo, que o homem do campo não parou, enfim. O texto vai ser esse, que ele foi o que mais titulou pessoas aqui no Brasil, mais do que os governos Dilma, o governo Lula. Em relação à fome, que foi o governo que mais deu auxílio, que jogou dinheiro para os governadores, dinheiro para os prefeitos, que deu muito mais do que os governos anteriores, enfim, e que não foi uma questão eleitoral, essa PEC que passou agora. Quando for uma situação de roubada, ele vai colocar sempre na conta do Congresso Nacional. E que o auxílio até o mês de dezembro é porque teve a guerra, as pessoas estão passando fome, ele vai tentar mostrar ali uma sensibilidade que nós sabemos que ele não tem. De corrupção, ele vai continuar a dizer que não teve mais corrupção sistêmica no governo dele, que a culpa sempre é dos governos anteriores, enfim. Se for questionado sobre as urnas eletrônicas, ele vai falar o de sempre, que todo sistema é falho, todo sistema pode ter algum tipo de problema e que ele quer transparência, enfim. O discurso vai ser esse. Sobre a democracia, vai dizer que nunca atacou a democracia, que ele tem o direito de falar, da livre expressão, que ele jamais quis fechar a imprensa, que o outro candidato, toda hora ele vai lembrar o outro candidato também. O resultado dessa história toda é um resultado, assim, ainda impossível de a gente prever, porque isso tudo que eu estou dizendo para vocês são projeções de como funcionam os atores no meio dessa história e como o jogo está sendo jogado, que área se interessa para ser levantada e que área não interessa para ser levantada nessa questão. Os meios de comunicação, eles não se interessam por uma percepção crítica da sociedade sobre os principais problemas brasileiros. Isso é aqui no Brasil e também em outras nações também. Quanto mais politizado, quanto mais inteirado estiver o cidadão sobre os principais problemas do nosso país, a gente tende a identificar que o Estado brasileiro ainda funciona para favorecer uma pequena elite econômica que é muito poderosa e que tem no veículo de comunicação que fará hoje a sabatina uma das ferramentas principais de alienação, de desinformação, de omissão das coisas que acontecem aqui no Brasil. Exceto se acontecer uma situação absolutamente fora da curva, nós teremos ali apenas a manutenção das tendências que estão acontecendo. O presidente vai continuar com o seu bolo de eleitores e quem está contra o presidente vai continuar também nesse bolo contra o presidente da República. Mas isso só será possível a gente aferir de fato a partir dessa rodada de sabatinas. Quais serão os efeitos? Às vezes uma frase colocada ali pode ser muito explorada e ela pode ter um duplo sentido, ela pode ser também útil por outro lado, enfim. Vamos ver, né? Porque é difícil a gente saber o que o eleitor médio pensará no final dessa história. E é esse eleitor médio que todos os candidatos hoje, a partir de hoje, vão querer encontrar, né? Gente, eram essas as questões que eu queria avaliar com vocês. O programa até ficou um pouquinho mais longo do que eu estava querendo, mas enfim, não dava para a gente fazer um programa mais curto não, né? Eu fico por aqui, gente, e mais tarde eu volto com vocês, tá bom? Até mais tarde. Tchau!